Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje vamos ver o que são grandezas proporcionais. Grandeza. O que é? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Simples assim. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplos. Temos a grandeza comprimento, e ela pode ser quantificada pela unidade de medida metro. E o símbolo desta unidade de medida, o metro, está ali entre colchetes. Você pode usar uma régua, uma trena, para quantificar, por exemplo, o comprimento de um objeto. A grandeza peso. Quando você vai na farmácia e você pisa numa balança ali, o que você está verificando, na verdade, é a sua massa. Mas está entre aspas aí. E então o peso você quantifica em quilograma. A temperatura. Você pode medir uma temperatura em graus Celsius e pode utilizar um termômetro para isso. Ou a grandeza tempo, que você quantifica em segundos com um cronômetro, por exemplo. Então, estas 4 grandezas você mede. A quantificação se dá fazendo uso de um instrumento de medição. Agora, dinheiro você conta. Aqui no Brasil, o dinheiro recebe o nome de real e você faz uma contagem para verificar quanto que tem. Objetos, você também conta. Então, grandeza é isso. É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Temos aqui 6 exemplos. Comparação de grandezas. Mas, mesmo se der para medir ou contar, existem situações em que não é possível comparar uma grandeza com outra qualquer. Por exemplo, você acha que dá para comparar quantidade de cadeiras com variação de temperatura? Você acha que dá? Vamos pensar aqui. Embora seja possível contar a quantidade de cadeiras e medir a variação da temperatura, não há uma relação entre essas grandezas. Não existe. Elas não são proporcionais. Se aumentar ou diminuir a temperatura de um local, a quantidade de cadeiras ali não vai mudar. Então, essas grandezas não são proporcionais. Para que seja possível comparar 2 grandezas, é importante que haja uma relação entre elas. Isto é, as grandezas devem ser proporcionais entre si. E estou apresentando 5 exemplos gráficos de relação entre uma grandeza tempo e uma grandeza espaço percorrido. 5 relações aí. Grandezas proporcionais. O que são então grandezas proporcionais? Já deu para descobrir? 2 grandezas são proporcionais quando existe uma relação entre elas. Por exemplo, imagine uma grandeza matéria-prima de um lado e do outro lado uma grandeza produto, que ele vai ser feito a partir da matéria-prima. E tanto um quanto o outro aqui eu vou quantificar em quilograma. Neste exemplo, existe uma relação linear entre o produto que sai e a matéria-prima que entra.
E esta relação se dá numa razão de 2/3. O produto é igual a 2/3 da matéria-prima que entra. Então, imagine uma máquina e ela vai processar 3 quilos de matéria-prima. E eu já sei que esta máquina tem uma relação de processamento da matéria-prima de tal modo que o produto que sai é 2/3 da matéria-prima que entrou. Então, se entrar 3 quilos, vão sair 2 quilos de produto acabado. Agora, duas grandezas são proporcionais quando há uma relação entre si. Está aqui a relação. É uma relação linear. Agora, quando você tem uma relação linear, quando você mexe numa variável, numa grandeza, a outra grandeza também vai ser alterada, vai mudar a quantidade dela. Imagine agora que eu vou colocar 6 kg. 6 kg. Se é uma relação linear, no caso aqui 2/3, se eu colocar 6, quanto que vai sair? Tem que ser 2/3 do que entrou. Então, 2/3 de 6 são 4 kg. O produto é proporcional à matéria-prima. Então, está entendendo aqui, ó? Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação entre elas. No caso de relação linear, se eu dobrar o valor de uma grandeza, o valor da outra dobra também. Na mesma razão, em que eu mudar uma grandeza, a outra também muda, em relação linear. Por quê? Como você viu aqui, era 3, foi para 6, dobrou. Matéria-prima. O produto era 2 e foi para 4, dobrou também. Agora, se a relação entre duas grandezas for de maneira não linear, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar o exemplo aqui da grandeza lado do quadrado e a área desse quadrado. A relação entre lado e área é uma relação exponencial. Como assim? É um tipo de relação não linear, não é direto. Por quê? A área de um quadrado é o lado dele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Tanto é que você tem esse expoente 2 aí, L elevado a 2. E esse 2 a gente chama de quadrado também, exatamente pelo fato da área do quadrado ser o lado multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, uma relação não linear vai acontecer o seguinte. Imagine então um quadrado cujo lado seja 5 centímetros. Qual vai ser a área dele? 5 vezes 5, 25. Tá bom. Vamos dobrar o valor do lado. Vamos colocar agora um quadrado de lado 10 centímetros. Eu dobrei o valor do lado. Multipliquei por 2. Por quanto será que vai ser multiplicada esta área? O lado era 5, foi para 10. A área que era 25 vai para quanto agora? 10 vezes 10? 100 centímetros quadrados. Então, ela aumentou 4 vezes mais. Enquanto que o lado aumentou só 2. Então, exponencial é isso. Você aumenta 1, no caso do lado, né? Aumentei 2 vezes. A área aumentou muito mais, aumentou 4 vezes mais. Isso que é uma relação exponencial. É não linear, tá? Aumenta, nesse caso aqui, muito mais do que aumentou o primeiro, a primeira grandeza. Em outras palavras, duas grandezas são proporcionais quando uma varia e a outra varia também. Você percebeu lá? Quando foi no caso da matéria-prima, aqui, eu aumentei a quantidade de matéria-prima, aumentou a quantidade de produto que saiu, tá bom? E no caso do quadrado, quando eu aumentei o valor do lado, aumentou também o valor da área.
uma maneira mais simples de entender grandezas proporcionais é essa aqui. Duas grandezas são proporcionais quando uma varia, a outra varia também. Por quê? Porque tem uma relação entre elas, que é a outra definição de grandeza proporcional. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação entre elas. E é esta relação que faz que, quando uma varia, a outra varia também. Uma grandeza, né? Uma grandeza varia, a outra grandeza varia também. Por exemplo, duas grandezas são proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta também. Foi aqueles dois exemplos lá. Aumentou matéria-prima, aumentou produto acabado. Aumentei o lado do quadrado, aumentou a área dele. Ou duas grandezas são proporcionais quando uma grandeza diminui e a outra grandeza diminui também. Ou quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta. É importante analisar caso a caso se existe relação entre as grandezas, ou seja, verificar se elas são proporcionais, para evitar equívocos ao fazer qualquer comparação entre elas, até mesmo para ver se deve fazer alguma comparação ou não. Exemplos: tempo trabalhado e salário recebido. Eu acho que é fácil de perceber que tem relação. Por quê? Quem trabalha mais, recebe mais. Quem trabalha menos, recebe menos. De maneira geral, considerando um mesmo salário, um mesmo tipo de trabalho, né? Para um mesmo tipo de trabalho, quem trabalha mais ganha mais, quem trabalha menos ganha menos. Agora aqui, distância percorrida e gasto com combustível. Você deve ter percebido, né? Se você percorre uma longa distância, uma distância muito grande, você gasta bastante com combustível. Então, aumentou a distância, aumenta o gasto com combustível. Se você andar menos, vai gastar menos com combustível. Volume de uma garrafa e volume de água que você pode armazenar nela. Então, se for um volume maior, você consegue armazenar mais água lá. Se diminuir o volume, você vai guardar menos água ali. Velocidade de deslocamento e tempo para chegar ao destino. Se você for muito rápido, você chega rápido lá no destino, né? Chega rápido, então você gastou menos tempo para chegar até lá. Quem anda muito rápido, gasta menos tempo para chegar. Agora, se você for devagar, você vai gastar mais tempo para chegar lá. Máquinas em funcionamento e peças produzidas. Se você aumentar a quantidade de máquinas em funcionamento, você vai produzir mais peças. Se você tiver menos máquinas trabalhando, vai fabricar menos peças. Agora, considerando as mesmas máquinas em funcionamento, do ponto de vista do tempo para produzir peças. Então, comparando máquinas com tempo para fabricar peças, o tempo para fabricar a mesma quantidade de peças, se você aumenta a quantidade de máquinas em funcionamento, você vai gastar menos tempo para produzir a mesma quantidade de peças. Porque você tem mais máquinas trabalhando. Então, menos tempo para fabricar. Por isso que você consegue produzir mais peças. Agora, se você diminui a quantidade de máquinas em funcionamento, então você vai gastar mais tempo para fabricar peça. E é por isso que você faz menos peça, né? Porque vai gastar mais tempo para fabricar, né? Você tem pouca máquina trabalhando, então mais tempo para fabricar a quantidade de peças. Quantidade de livros e quantidade de água. Apesar de serem grandezas, quantidade de livros não tem relação com quantidade de água. Então, você não compara. Simples assim, não tem comparação. Não vou comparar. Por quê? São grandezas, mas não existe relação entre elas.
limpeza de uma sala e organização dessa sala. Limpeza e organização não podem ser medidos ou contados, portanto, não são grandezas, não precisa fazer nenhuma comparação. Pelo menos de maneira objetiva aqui dentro do objeto da aula aqui, não é? Mesmo que fossem grandezas, uma sala pode estar limpa, mas desorganizada. Então, mais uma vez, dentro do escopo da aula aqui, se não são grandezas, ou no caso não há uma relação entre elas, mesmo que sejam, mas não há uma relação, então você não compara, ok? Tipos de proporcionalidade entre grandezas. Existem casos em que a relação entre grandezas é exponencial, que foi o caso do lado do quadrado com a área. Ou a relação entre grandezas é uma relação trigonométrica, logarítmica e etc. Ou seja, envolvem uma relação não linear, não é direta. Mas, na maioria dos casos, a relação entre grandezas é linear. Ou seja, a variação entre elas se dá numa proporção direta ou inversa. Proporção direta foi o caso lá, matéria-prima com produto acabado, né? Foi o caso lá da proporção direta, uma relação linear. Veremos isto em mais detalhes na próxima aula. Link na descrição deste vídeo. Parabéns por investir no seu conhecimento. Quer saber quando novos vídeos como esse forem ao ar? Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Tem alguma dúvida, sugestão, elogio? Deixe os seus comentários com o seu like ou dislike, mas neste caso, por favor, justifique para sabermos o que precisa melhorar. Por quê? Fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Muito agradecido, um grande abraço e até uma próxima!